Estamos ao vivo, bom dia, bom dia! Quinta-feira, quase aí no final da semana, né? Estamos a 181 dias firmes e fortes nesse desafio maravilhoso, que é compartilhar, né, um pouco sobre o reino, sobre a sua justiça. Eu já tô ficando aqui craque, né? De tanto falar. Tá sendo um treino, um alto treino, né, pra estudar e compartilhar e ser, assim, objetivo naquilo que está sendo falado, na mensagem que está sendo transmitida. Então tá sendo, assim, muito gratificante. Daqui a 2 dias, mais ou menos, a gente chega aí na metade do nosso desafio. E graças a Deus estamos até aqui, porque o Senhor tem nos ajudado. E em nome de Jesus vamos até o final do ano, se assim Ele permitir. Amém? Em nome de Jesus. Bom, nós estamos na série Códigos do Reino. Nós estamos conversando aqui sobre o livro de Êxodo. Estamos pegando aqui algumas passagens e tirando aprendizados maravilhosos. Estou amando essa série, porque nós lemos várias vezes a Bíblia, né? E de cada vez que nós lemos, temos ali revelações novas e diferentes, e isso é muito maravilhoso. Hoje vamos ler aqui Êxodo capítulo 5. Hoje vamos ler até o 21, que eu quero conversar com vocês sobre essa história, sobre esse fato que aconteceu aqui, tá? Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, deixe seu like. Nós estamos nesse desafio diário aqui e eu espero que você esteja acompanhando aí conosco, tá? Mais tarde, Êxodo capítulo 5. Mais tarde, Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe anunciaram: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa meu povo partir, para que possam celebrar uma festa em meu louvor no deserto. Replicou o faraó: Quem é Deus, para que ouça a sua voz e deixe Israel partir? Não conheço nenhum Deus, tampouco permitirei que os israelitas saiam das minhas terras. Então eles explicaram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha no deserto, a fim de oferecermos sacrifício a Deus, o Senhor. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas, pestes ou espada. No entanto, questionou-lhes o rei do Egito: Por que, Moisés e Arão, quereis dispensar o povo dos seus trabalhos? Ide às vossas tarefas. E disse mais o faraó: Eis que agora a população desta terra é numerosa, e vós a fazeis interromper o seu serviço. E no mesmo dia o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: Não deis mais palha ao povo para fazer tijolos, como ontem e anteontem. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha de que necessitam. Todavia, exigireis deles a mesma quantia de tijolos que faziam ontem e anteontem. Não abatereis nada, porque são preguiçosos. É por isso que clamam: vamos sacrificar ao nosso Deus. Torne-se pesado o serviço desses homens, a fim de que se dediquem a ele e não prestem atenção às palavras mentirosas. Os feitores e os capatazes foram aumentar e anunciaram ao povo: Assim diz o faraó: Eu não vos darei mais palha. Ide vós mesmos e procurai palha onde puderdes achar, porque não se diminuirá nada do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolho, a fim de transformá-lo em palha. Entremente os feitores os pressionavam, esbravejando: Acabai o vosso trabalho, a tarefa de um dia, como quando não havia palha. Os capatazes israelitas indicados pelos feitores do faraó eram açoitados e interrogados: Porque ontem e hoje não acabastes de fazer os tijolos conforme o vosso rendimento diante de ontem? Então os capatazes israelitas foram reclamar com o faraó, argumentando: Por que tratar assim os teus servos? Não dão mais palhas a teus servos e nos ordenam: Fazei tijolos. Eis que os teus servos são espancados, contudo a culpa é do seu próprio povo. Ele, porém, replicou: Vós sois muito preguiçosos, e é por isso que dizeis: Vamos sacrificar a Deus. Ide, pois, imediatamente e trabalhai. Palha, entretanto, não vos será fornecida, porém fareis a mesma quantidade de tijolos.
Então os capatazes israelitas viram-se em má situação, enquanto se lhe dizia: não diminuireis em nada a produção de tijolos de cada dia. Assim que deixaram a presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estava à espera deles, e os responsabilizaram: que Deus vos observe e julgue, pois nos tornastes odiosos aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos, pondo-lhes a espada na mão para nos matar. Esse trecho é muito interessante porque começa aqui a virada de chave. Até então, Deus ele tinha aparecido para Moisés e tinha falado: Moisés, vai lá no Egito, faz, né, alguns milagres ali para o povo de Israel e fala para os hebreus, né, que eu estou te mandando, que eu vou libertar eles e que vou levar eles para a terra prometida, para onde eu prometi para os seus antepassados. E aí, quando Moisés apareceu para o povo, eles acreditaram, a gente leu isso ontem, né? Eles acreditaram, deram graças a Deus por o Senhor ter se lembrado deles. Só que existe uma diferença enorme entre a expectativa e a realidade. Quando nós recebemos uma promessa de Deus, quando nós recebemos ali uma mensagem de Deus: olha, eu vou fazer isso na tua vida, e Deus promete algo para nós, o nosso coração se enche de expectativa, se enche de alegria. E a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: vai dar tudo certo, vai acontecer de forma milagrosa, de forma abençoada, e eu não vou mais me preocupar, eu não vou mais chorar por isso, eu não vou mais fazer nada. Deus ele vai realmente resolver o meu problema. Só que Deus, embora Ele seja soberano sobre todas as coisas, Ele sempre vai nos permitir passar por um processo para que nós venhamos subir de nível, passar para a próxima fase. Então, foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Por mais que Deus prometesse para eles que eles iriam sair daquele lugar, eles tinham que passar por um processo. Porque não era só sair. Deus conhecia o coração daquelas pessoas. Deus conhecia a forma de eles agirem, o que eles iriam fazer lá no deserto se eles fossem para lá, logo de imediato. Então Deus estava ali naquele momento começando a trabalhar neles. E logo de cara, na primeira dificuldade, no primeiro desafio em que eles estão enfrentando, eles já começam a murmurar, já começam a reclamar. Por quê? Porque naquele primeiro momento eles sentiram ali a dor, o peso de realmente ouvir a Deus. É uma escolha naquele momento que eles tinham que fazer. Ou eu vou dar ouvidos a Deus e crer realmente que Ele vai me libertar, ou eu vou ficar aqui sofrendo e padecendo com o faraó e todos os seus comandantes, né, me batendo aqui. Então, o faraó, ele não conhecia Deus, ele nunca tinha ouvido falar de Deus, e ele simplesmente assim, se esse povo tá querendo sair pro deserto para adorar a Deus, então tá sobrando tempo para eles são preguiçosos, então vamos aumentar esse trabalho. E aí, pelo fato de eles terem aumentado, o faraó ter aumentado esse trabalho para eles ficaram cada vez mais murmurando e colocando a culpa em Moisés, né? Diz assim: nossa, a gente pelo menos trabalhava direito aqui, a gente pelo menos, eu imagino as pessoas falando isso, né? A gente pelo menos tinha aqui um certo tipo de conforto ao trabalhar, mas depois que Moisés inventou isso, agora a gente está trabalhando mais, agora a gente está sofrendo mais. Então, na primeira dificuldade, no primeiro desafio que eles receberam um dia depois, né, alguns dias depois de Deus ter falado para eles através de Moisés que eles iriam sair dali, eles acabaram esquecendo da promessa, eles acabaram esquecendo que Deus era com eles, eles acabaram esquecendo que o Senhor iria tirar eles de lá. Eles simplesmente começaram a quê? A murmurar, a reclamar. Não, como é isso? Agora eu tô apanhando demais, agora eu tô sofrendo demais, agora eu tenho que trabalhar o dobro daquilo que eu fazia antes, mas antes Moisés não tivesse aparecido, mas antes Deus ele não tivesse feito isso. Isso foi só o começo, né? Mais pra frente tem outras murmurações que eles fazem. E quanto mais a pessoa murmura, no nosso caso, né? Quanto mais nós murmuramos, mais nós afastamos a bênção do Senhor. Então, Ele tem promessa pra mim, tem promessa pra você. Só que a promessa do Senhor no final de tudo, é você de fato alcançar o seu objetivo, alcançar aquilo que o Senhor tem pra você. Mas toda promessa passa pelo teste do tempo,
pelo teste, né, da provação, de você ser provado de alguma forma para alimentar a sua fé. Lá no livro de Tiago diz que as lutas, né, elas geram perseverança, e essa perseverança ela gera a fé, ela alimenta a sua fé. Então, quando você enfrenta uma luta, uma prova, uma dificuldade, e nós temos aí dois tipos de pessoas. Temos as pessoas que continuam firmes, continuam acreditando, continuam assim, entendendo que aquilo dali faz parte do processo, e tem aquela pessoa que reclama de tudo, que não aguenta, sabe, uma pressão, que não suporta que a situação esteja mais dura do que antes, porque é isso que aconteceu com o povo. Antes era ruim, porque eles estavam ali trabalhando como escravos, alguns eram açoitados e tudo mais. Só que pelo faraó ver isso de Moisés falando ali para eles saírem pro deserto, né, para adorar a Deus, então ele percebeu, então tá sobrando tempo para eles, então eu vou deixar esse trabalho pior para eles, para que eles não sobre tempo para eles fazerem nada. Então aquilo que era ruim se tornou pior antes de realmente melhorar. E às vezes isso acontece com a nossa vida, sabe? De você ter uma promessa e passar por uma luta, por uma dificuldade, e ao invés de melhorar algo, faz piorar a situação, para que depois de fato você venha alcançar realmente o seu objetivo, realmente o propósito que Deus tem para sua vida. Mas a diferença realmente daqueles que vão receber essa promessa do Senhor de fato cumprida, e aqueles que não vão estar no seu posicionamento, na sua fé, de crer ou não que o Senhor é contigo. Porque essa mesma geração que começou a reclamar desde o começo, ficou reclamando em todo o período dentro do deserto, e no final das contas não entraram na Terra Prometida. Deus foi muito tolerante com eles, né? Mas o aprendizado que nós podemos tirar disso eu não posso murmurar, eu não posso reclamar. Quando tudo estiver difícil, quando tudo não estiver do jeito que eu quero, do jeito que eu gostaria que estivesse, é nesse momento que nós devemos agradecer a Deus. É nesse momento que nós devemos adorar a Deus. Tem um livro muito massa que eu li recentemente, que é O Louvor que Liberta, é o nome do livro, e ele fala justamente sobre isso, sabe? De você adorar a Deus nos momentos de mais dificuldade, nos momentos de mais desafiador, nos momentos em que parece que Deus não está ali. É nesse momento que nós devemos adorar mais a Ele. É nesse momento que nós devemos buscar mais a Ele. Porque é muito fácil adorar a Deus quando tá tudo bem, tá tudo calmo, tá tudo tranquilo. Mas o desafio muito grande é quando nós estamos enfrentando alguma luta, alguma prova. Só que essa luta e essa prova faz parte do processo, faz parte de nós queremos, para nós nos moldarmos e alimentar a nossa fé. Porque como eu já falei aqui algumas vezes, né, a nossa caminhada, ela não é uma linha reta que vai para o sucesso. Ela passa por altos e baixos. Só que quando você chega na parte de baixo, não é mais no nível mais baixo do que você estava antes. Ele vai, são curvas que vão subindo. Então, tem uma frase que diz, né, que eu ouvi essa semana, que é: o sucesso é andar de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. E é justamente isso, de você passar por lutas, por provas, por situações em que você não esperava, por situações em que vão ali fazer de alguma forma você querer desistir, mas é você não desistir, é você continuar, é você perseverar até alcançar o sucesso. E um exemplo muito nítido disso, que eu gosto demais, é justamente a vida de José. Deus deu uma visão para ele, uma visão de que ele de alguma forma governaria sobre a família dele, né? Mandaria ali de alguma forma. Só que ele não tinha entendido muito bem esse sonho que ele tinha tido naquele momento. E para chegar realmente naquela realização, ele passou por muitas lutas, por muitas provas. E no momento em que parecia que ia melhorar, a situação piorava. E depois de muito piorar todas as situações, foi que de fato ele recebeu ali o cumprimento da promessa do Senhor. Então a mesma coisa acontece conosco, né? Quantas vezes a gente já passou por alguma coisa e logo depois ali vem a felicidade, a bonança. Então, o fato é que quando você recebe uma visão, que é essa visão, né? É algo que Deus coloca no seu coração para que venha a ser realizado, para que venha a ser se concretizado. Então, quando você recebe aquela visão, você aguenta passar pelo processo. E que processo é esse?
É as lutas, é as provas, é as dificuldades, é as pessoas que não acreditam em você, é a sua família que não te apoia, sabe, o sócio que acabou dando problema, é o cliente que acaba fazendo alguma coisa, independente de todas as áreas da sua vida, sempre tem uma dificuldade, né? Sempre tem um desafio. Mas aí, o que nós precisamos fazer, né? É treinar a nossa mente para poder enxergar as oportunidades que tem por trás daquilo dali. Como José fez quando ele estava sendo escravo ali na terra de Potifar, na casa de Potifar, ele, por mais que ele fosse na posição de escravo, ele se tornou ali administrador daquela casa, ele se tornou ali uma pessoa muito importante e começou a administrar tudo aquilo que o Potifar colocou ali na mão dele, né? E isso já era um treino para aquilo que estava mais na frente. Então, tipo assim, ele tinha duas escolhas, ou ele ficava se vitimizando por ser escravo de alguém, por estar ali numa terra estrangeira, longe da sua família, longe do seu pai querido, ou ele simplesmente aceitava aquela situação e encontrava ali uma oportunidade, que foi justamente o que ele fez. Então é isso que nós precisamos fazer, sabe? De ter uma dificuldade e encontrar ali uma oportunidade, sempre com a mentalidade de crescimento. O que eu posso fazer para aprender sobre isso? O que essa situação pode me mostrar? O que, sabe? Sempre analisar com os olhos críticos, olhar assim, nossa, eu tô passando por isso não é legal, mas o que eu posso tirar de aprendizagem? O que eu posso fazer para crescer? O que eu posso fazer para avançar? Sempre essa tem que ser a nossa mentalidade, porque senão vai cair na armadilha da murmuração. E essa murmuração acaba te afastando da bênção que o Senhor tem para você. Então, nosso papel realmente não é reclamar, não é murmurar. Ai, meu Deus, eu não aguento mais essa vida. Ai, meu Deus, por que isso, por que aquilo? Ai, meu Deus, por que tá deixando eu passar por isso? E aí vai se alimentando, assim, vai acumulando várias murmurações, várias palavras que você vai jogando contra você mesmo e acabam impedindo a sua bênção, acaba impedindo aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Eu tô lendo recentemente agora um livro muito massa, que é O Poder do Subconsciente. E, nossa, eu estou impressionada com o tanto de conhecimento que esse livro passa, né? E de coisas que eu já ouvi, mas não sabia exatamente como aplicar isso realmente na prática. E o que ele fala muito a respeito das nossas palavras, dos nossos pensamentos, às vezes nem sai, né, da nossa boca, mas o nosso pensamento acaba jogando alguma informação para o nosso subconsciente e nós acabamos sabotando os nossos próprios sonhos, as nossas próprias realizações. Porque quando você fala uma palavra, eu não sei fazer isso, eu não consigo, eu não tenho dinheiro, eu não sei, não sabe, todas essas palavras que você fala ou pensa, isso joga uma mensagem para o seu subconsciente e ele acaba realizando aquilo dali. Se você fala, eu não tenho dinheiro, ele vai encontrar uma forma de você não ter dinheiro. É impressionante isso, e isso mudou uma chave muito grande na minha cabeça lá em 2020, quando eu comecei a estudar sobre finanças, né? E eu falava muito isso, eu não tenho dinheiro, e eu parei, graças a Deus, eu tô só dando exemplo aqui, não tô falando que eu não tenho dinheiro, porque o dinheiro eu tenho, graças a Deus. Mas quando eu tinha esse hábito, sabe, de dizer eu não tenho, realmente eu nunca tinha. E por mais que aparecia de alguma forma aquele dinheiro na minha mão, simplesmente sumia, simplesmente desaparecia. Então, esse é o poder do nosso subconsciente, sabe, de você falar palavras negativas e ele não absorve, ele não tem um filtro de você dizer assim, ele não pode absorver aquilo de negativo que eu falo, ele absorve aquilo que é positivo e aquilo que é negativo. Então, quando você começa a murmurar, quando você começa a reclamar da situação que piorou, aí vai passando mensagem pro seu subconsciente que aquilo dali realmente não é bom e vai se tornar pior ainda. Então, o nosso papel é sempre agradecer. Tá difícil, piorou a situação, agradeça. Aconteceu algo inesperado, agradeça. Aconteceu algo que você realmente, assim, sabe, que não sabe como passar por aquilo dali, agradeça. Porque se você está chegando nesse ponto, é porque Deus sabe que você pode ir muito mais além. Deus já sabia que o povo, que a escravidão deles ia se tornar pior. E isso era uma prova para que a fé deles crescesse, se alimentasse, mas não. O que foi que eles fizeram? Reclamaram mais ainda. Foi a primeira reclamação depois de uma série de reclamações.
que eles acabaram fazendo. Nessa manhã de quinta-feira, o meu convite para você é: o que você tem feito, o que você tem falado, o que você tem pensado a respeito das provas que você tem passado? Pode ter piorado uma situação em que você não esperava, mas como você está se comportando em relação a isso? Como você está enxergando isso? Você está tornando essa situação pior, reclamando, murmurando, ou você está olhando pelos olhos da fé? Ou você tá vendo assim como que Deus vai usar aquela situação para te abençoar? Como eu falei, lá em Tiago fala muito sobre isso, né? As provas, elas geram perseverança. E é isso que nós devemos ter na nossa mente. O que eu estou passando é para gerar perseverança, e essa perseverança vem através da fé. A fé é acreditar de fato naquilo que você não pode ver. Nós falamos muito de fé, né? Você ouve em vários lugares, mas na prática mesmo, isso é um desafio muito grande. Porque a fé é você acreditar naquilo que você não está vendo. É você ver que realmente, não, eu tenho um sonho. Se Deus colocou isso no meu coração, se Ele me deu a visão, Ele vai me dar a provisão. Se Ele colocou isso, esse desejo dentro de mim, então Ele vai, de alguma forma, me ajudar a chegar até lá. Só que é uma escada, é um processo, não é do dia para a noite que as coisas acontecem, porque cada etapa desse processo eu cresço cada vez mais. Então a gente precisa ter essa mentalidade de que as provas que nós passamos não é tipo assim, castigo ou situação assim, ah, meu Deus, não. São situações em que você precisa realmente passar para poder crescer cada vez mais, para se tornar mais forte. Porque, imagina só, eu fico imaginando muito a história de Davi, a história de José, se eles não tivessem passado por tudo que eles passaram antes de chegar realmente no cumprimento da promessa da vida deles, com certeza eles não teriam vivido o que eles viveram no depois. Com certeza eles não teriam, sabe, de alguma forma, contribuído na vida de outras pessoas. E você percebe que todo o propósito foi para a vida de outras pessoas, até mesmo a história de Jesus. Tudo foi em favor de outras pessoas. Então, se Deus colocou algo no seu coração, não foi só para você. Ah, foi para mim, para minha família. Não. É para que, através da sua vida, outras pessoas possam ser alcançadas, possam ser transformadas. Mas para isso nós precisamos passar pela luta, precisamos passar pela prova com perseverança, acreditando que o Senhor está conosco, independente da situação, independente do momento. Na primeira crise, lá o pessoal já começou a dizer assim: nossa, Moisés, o que aconteceu? Tu passou um tempão fora e quando volta a gente apanha mais do que antes. O que é isso? O que está acontecendo? E eles ainda falaram assim: olha, que Deus observe e julgue vocês, pois tornaste os olhos do faraó e aos seus olhos, pondo-lhe a espada na mão para nos matar. Ou seja, eles falaram assim: olha, vocês chegaram aqui e a minha situação ficou pior. Só que eles não conseguiram realmente ver aquilo que Deus tinha prometido para a vida deles. Eles ouviram um dia antes, mas logo eles esqueceram. Então, que a nossa fé, ela venha a ser alimentada todos os dias, que ela venha a ser forjada todos os dias, mas isso vem através da perseverança, através de você acreditar que, independente do que você esteja passando, tudo aquilo dali é para o seu crescimento, é para o seu bem. Então, depende muito da forma como você vai enxergar aquilo dali, tá bom? Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. A Ti rendemos graças, meu Deus, porque o Senhor é muito bom. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu favor. Obrigado por sempre nos ouvir e estar conosco, independente das circunstâncias e das situações. Meu Deus, que o Senhor venha agora alimentar a nossa fé, para que nós venhamos crer, meu Deus, no Teu nome, para que nós venhamos crer nas Tuas promessas e que, principalmente, nós venhamos passar pelos desafios sem reclamar, sem murmurar, mas sim acreditando que o Senhor é conosco, acreditando que no final de tudo isso, meu Deus, nós alcançaremos a promessa e através da nossa vida, outras pessoas serão alcançadas, serão transformadas, serão abençoadas. Que o Senhor venha se tornar presente nas nossas vidas, que venha se tornar comum, meu Deus, o nosso relacionamento contigo e que possamos alcançar as Tuas promessas nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus.
Amém, graças a Deus. Que você tenha um dia maravilhoso, um dia de realizações e pense muito sobre isso, tá? De que todas as provas que você está passando faz parte do processo, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã, às 6h27. Beijão.